Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Administrativo. Como é o nosso primeiro contato, vocês precisam saber que o Anima Concursos tem uma proposta totalmente diferente para seus estudos. Oh! Nós vamos trabalhar basicamente em cima de 3 pilares. O primeiro é a potencialização da sua memorização. Não adianta a gente se enganar, gente. Por diversas vezes nós vamos nos deparar com situações de pura decoreba. Tem que decorar mesmo, não adianta. O segundo pilar é a questão da aprendizagem. Além da didática, a nossa forma de passar o conteúdo vai prender a sua atenção, aumentando consideravelmente a sua aprendizagem. Por fim, vocês vão perceber que a gente vai colocar algumas pitadas de diversão, só para quebrar o gelo e tornar a aula bem menos cansativa. Misturando então esses 3 pilares, não adianta, o Anima Concursos vai fazer você aprender de qualquer jeito. Se prepare! Agora sim, gente, vamos começar com a nossa primeira aula de Direito Administrativo. Nessa aula, a gente vai falar de alguns conceitos iniciais que são extremamente importantes. Podemos dizer que essa aula será a base para o entendimento de toda a nossa matéria. Não tem como fugir, né, gente? Nós vamos começar do começo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o conceito básico de direito administrativo. Um conceito muito usado diz o seguinte: direito administrativo é o ramo do direito público que regula a administração pública em todos os seus sentidos. Para a gente entender esse conceito, a primeira coisa que precisamos saber é o que vem a ser esse tal de direito público. Traçando um paralelo entre direito público e o privado, nós temos que o direito público regulamenta o funcionamento do próprio Estado, bem como as relações existentes entre o Estado e a sociedade. Nessa relação entre o Estado e a sociedade, eu chamo a atenção para o fato de que existe uma desigualdade na relação entre as partes envolvidas, uma vez que o interesse da coletividade prevalece em relação ao interesse particular, hein, gente? Esse é o cerne da questão. O interesse da coletividade prevalece em relação ao interesse particular. Com base nessa lógica, o direito público permite, por exemplo, que o governo, com o objetivo de garantir o acesso da população a uma escola, faça uma desapropriação de um imóvel particular para a construção de uma estrada, atendendo assim ao interesse da coletividade. Mas é importante registrar que essa desapropriação compulsória, feita pelo poder público, ocorrerá mediante prévia e justa indenização ao particular que teve a sua casa desapropriada. Já no direito privado, a principal característica é a igualdade entre as partes envolvidas, ainda que o Estado seja uma dessas partes, hein? O que ocorre é que o Estado, nessa relação, está defendendo apenas interesses particulares e não da coletividade. Nessa lógica, quando você, concurseiro, vai a uma unidade da Caixa Econômica Federal para fazer uma abertura de uma conta corrente, o Estado, na figura da Caixa Econômica, não está defendendo interesses coletivos, mas sim um interesse particular seu de abrir uma conta corrente. Nessa situação, é possível perceber que o Estado está posicionado em pé de igualdade com o particular. E ocorrendo isso, quem regulamenta essa relação é justamente o direito privado, hein?
Relação em pé de igualdade é o direito privado. Então, só para a gente exemplificar, do lado do direito privado, nós podemos citar o direito civil, que defende interesses particulares. Já do lado do direito público, nós temos justamente o direito administrativo, assim como o direito constitucional e outros. Então percebam que o Estado pode fazer parte de relações jurídicas regidas tanto pelo direito público, quando ele defende a coletividade, quanto pelo direito privado, defendendo interesses particulares. Entenderam bem a diferença entre direito público e direito privado? Yes. Então, voltando lá no conceito de direito administrativo, nós vimos que ele é o ramo do direito público, pois defende prioritariamente os interesses da coletividade. Além disso, o conceito diz que esse direito regula a administração pública em todos os seus sentidos. Mas quais seriam esses tais sentidos da administração pública? Bora conhecê-los? Basicamente, nós temos dois sentidos da administração. O primeiro é o sentido subjetivo, orgânico ou formal de administração pública. Aqui o que importa é quem faz determinada atividade. Então, a gente não olha para o serviço que está sendo prestado, mas sim para o órgão ou entidade que está prestando o serviço. Como a gente não olha para o que é feito, mas sim para quem está fazendo, fica mais fácil da gente entender essas palavrinhas usadas para identificar esse sentido. Quando ele chama de sentido subjetivo, ele está se referindo, por exemplo, ao sujeito que executa a tarefa. Da mesma forma, quando ele fala em orgânico, ele está se referindo ao órgão que executa a atividade. E o formal vem da ideia de que o que vale é a forma de quem está fazendo, e não a matéria ou o conteúdo que foi feito. Vale registrar, hein, gente, que o Brasil adota este sentido de administração pública, ou seja, o sentido subjetivo. Por outro lado, nós temos o sentido objetivo, funcional ou material de administração pública. Aqui sim importa o que é feito, o tipo de serviço que é prestado, independentemente de quem execute o serviço. Então, o que vale é a matéria, é a função exercida. Só para reforçar, o Brasil não utiliza esse sentido material, hein, gente? O Brasil utiliza o sentido formal. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. O ordenamento jurídico brasileiro diz que a administração pública indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse contexto, a gente sabe que o Banco do Brasil, por exemplo, é uma sociedade de economia mista. E a gente sabe que ele explora atividades econômicas visando lucro. Ou seja, ele não presta um serviço público propriamente dito. Então, no sentido subjetivo, orgânico ou formal, o Banco do Brasil é considerado como uma administração pública, pois o ordenamento jurídico brasileiro diz que uma sociedade de economia mista é uma administração pública e pronto, não importa que atividade ele execute. Por outro lado, no sentido objetivo, funcional ou material, o Banco do Brasil não seria considerado como administração pública, pois, mesmo que esteja formalizado como uma entidade pública, a atividade que o banco executa não é considerada como uma prestação de serviço público. Um outro exemplo que a gente pode citar é o caso do taxista. Ele é uma pessoa física que recebe uma autorização do governo para prestar um serviço público, que no caso é o serviço de transporte urbano.
No sentido subjetivo, orgânico ou formal, esse taxista não é considerado como administração pública, mesmo ele executando um serviço público, pois o ordenamento jurídico brasileiro não classificou o taxista como administração pública, e ponto final. Já no sentido objetivo, funcional ou material, como ele presta um serviço público, ele é considerado como administração pública. Mas, como a gente viu, o Brasil adota apenas o sentido formal, o que deixa o taxista fora da classificação de administração pública. Então percebam, gente, ainda que no Brasil a gente adote apenas o sentido formal de administração pública, é importante destacar que o direito administrativo é mais amplo, ou seja, ele regula a administração pública nos dois sentidos, tanto no formal quanto no material. Em outras palavras, naquele exemplo do taxista que acabamos de ver, o Brasil, como adota o sentido formal, ele não considera o taxista como administração pública. Mas mesmo assim, o direito administrativo é o direito que regula, por exemplo, essas autorizações dadas aos taxistas. Como o taxista presta um serviço público, isso vai estar regulado no direito administrativo, mesmo que ele não seja considerado como administração pública no Brasil. Acho que agora ficou mais claro o conceito de direito administrativo para vocês, certo? Então, reforçando, no Brasil, o direito administrativo regula a administração pública no sentido formal e também as atividades administrativas. Por que eu deixei separado assim? Porque no Brasil, como ele adota apenas o sentido formal, nem toda atividade administrativa é executada pela administração pública. Basta lembrarmos novamente do taxista, que não faz parte da administração pública, mas mesmo assim executa uma atividade administrativa. Mas então, quais seriam essas tais atividades administrativas? Para entender isso, nós precisamos aprender o que chamamos de funções do Estado, que basicamente são três. Essas funções são distribuídas entre os três poderes da República. No poder legislativo, nós temos a função legislativa, que está diretamente ligada à elaboração de leis. No poder executivo, nós temos a função administrativa, que é administrar o governo com base nas leis que foram criadas pelo legislativo. Já no poder judiciário, nós temos a função jurisdicional, que nada mais é do que o julgamento de conflitos resultantes da aplicação das leis. Só para a gente não perder o raciocínio, nós estávamos querendo chegar nas tais atividades administrativas, né? Então, voltando no nosso esqueminha, parece que as atividades administrativas são executadas somente no âmbito do poder executivo. Mas não se enganem, gente. Essas funções que acabamos de passar para vocês são as chamadas funções típicas de cada um dos poderes. Mas, atipicamente, um poder pode executar funções típicas dos outros poderes. O executivo, por exemplo, apesar de sua função típica ser atividade administrativa, quando ele edita uma medida provisória que tem força de lei, ele está exercendo uma função atípica, que é a de legislar. O legislativo, cuja função típica é a elaboração de leis, ao conceder férias para seus servidores, está executando uma função atípica administrativa, que é a concessão de férias. O judiciário, que tem como função típica o julgamento de conflitos, ao realizar uma licitação para a compra de tablets, por exemplo, para seus servidores, está exercendo uma função atípica, pois a licitação é uma atividade administrativa. Então, não se esqueçam, gente, se as tais atividades administrativas estão presentes em todos os poderes,
a gente pode dizer que o direito administrativo regula atividades de todos os três poderes de Estado. Acho que agora já dá para a gente fazer alguns exercícios para fixar a matéria. Bora lá, gente? Primeiro exercício. TRF da Primeira Região Fiscal, Analista Judiciário, CESP 2017. A administração pública, em seu sentido material, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos, os agentes que exercem função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes. Gente, como nós vimos, nós temos basicamente dois sentidos de administração pública. O primeiro sentido é o sentido subjetivo, orgânico ou formal, que é utilizado no Brasil e que representa quem faz determinada atividade, independentemente se essa atividade é considerada como serviço público ou não. O segundo sentido é o objetivo funcional ou material, que representa o que é feito, independentemente de quem faz a atividade. Deixa eu colocar uma frase aqui para ficar mais claro. Na seguinte frase, a Receita Federal arrecada impostos. Percebam que a parte da frase que fala em arrecadar impostos se refere justamente ao sentido material de administração pública, pois arrecadar impostos é justamente o que é feito. Por outro lado, a Receita Federal é basicamente quem faz a atividade, ou seja, é quem arrecada os impostos. Portanto, a Receita é considerada como administração pública no sentido formal de administração. Voltando lá no enunciado, ele fala que o sentido material compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes, e que o sentido formal é a atividade exercida por esses entes. Perceba que ele troca os conceitos, né? Pois o sentido material representa a atividade que é feita, e o sentido formal representa quem faz a atividade, que são pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Portanto, a questão está errada. Bora para o próximo item. Tribunal de Contas de Pernambuco, Analista de Controle Externo, CESP 2017. No que tange ao regime jurídico-administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. A administração pública pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime jurídico de direito público. Pessoal, lá no começo da aula, quando nós falamos sobre diferença entre direito público e direito privado, nós vimos que o Estado ou administração pública está sujeito, via de regra, ao regime jurídico de direito público. No entanto, nós vimos também que em algumas situações essa relação entre administração pública e sociedade pode ser regida pelas regras do direito privado, como é o caso de quando um particular abre uma conta corrente na Caixa Econômica Federal. Como a Caixa, apesar de ser administração pública em sentido formal, não executa um serviço público, essa relação entre o particular e a Caixa será regida pelas regras do direito privado e não do público. Como a questão fala justamente isso, ou seja, que a administração pública pode ser regida pelas regras do direito público e do privado, ela está corretíssima, corretíssima. Para a gente fechar a aula, vamos para uma questão do TRE da Bahia, Analista Judiciário, CESP 2017. O Poder Judiciário, além de sua função jurisdicional típica,
pratica atos no exercício de função normativa, como na elaboração dos regimentos internos dos tribunais. Gente, nós vimos que a função típica do Poder Judiciário, ou seja, a sua atividade principal, é realmente a jurisdicional ou de julgamento. No entanto, nós também vimos que todos os poderes exercem de forma atípica alguma atividade típica dos outros poderes. O judiciário, por exemplo, quando faz uma licitação, está exercendo uma atividade administrativa, que é típica do poder executivo. E quando elabora o seu regimento interno, está exercendo uma atividade normativa, que é típica do poder legislativo. E é exatamente isso que o exercício fala, gente. Portanto, o item está certo. Pois é, pessoal, e a nossa primeira aula vai ficando por aqui. Não deixem de acompanhar as próximas aulas, hein? Um abraço e até logo.